A paróquia Nossa Senhora do Rosário apresenta podcast Rosário 10+, Vida, Esperança, Missão. São 10 anos de história, são 10 anos de missão. Sejam todos bem-vindos ao podcast Rosário 10+. Em comemoração aos 10 anos da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Eu me chamo Larissa, sou jornalista e faço parte da Pastoral de Comunicação. Eu me chamo Anderson Vasconcelos, sou professor e membro do Ministério de Música da nossa paróquia. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, inicialmente, fazia parte do setor São João da paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Anil. E em 2014, aos 26 dias de janeiro, aconteceu a ereção da nossa paróquia, até então com Dom José Belisário, aí o atual bispo emérito hoje. A paróquia Nossa Senhora do Rosário é composta por 6 comunidades. É a Matriz, Nossa Senhora do Rosário, é Nossa Senhora da Conceição, Santa Terezinha. Também tem a João Bosco, né? Também temos a São Francisco de Assis e o Santo Antônio. E em 2014 foi empossado o Padre Olívio, que se tornou pároco da nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário. E permaneceu aí por 9 anos na nossa paróquia. E logo após essa trajetória dele na nossa comunidade, houve uma transição da nossa paróquia, onde o Padre Hamilton, que era do Alto Timbira, veio para a nossa paróquia do Rosário, e o Padre Olívio foi para a paróquia do Alto de Timbira, fazendo agora a sua missão lá. Diante de todas essas histórias durante 10 anos da paróquia, houve um projeto, um projeto Rosário 10+. E estamos aqui para dar início ao primeiro episódio com os nossos convidados, Caio e Enzo, para falar um pouco sobre esse projeto. Bom, Caio e Enzo, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi que surgiu esse projeto, como foi pensado esse projeto do Rosário 10+. O projeto do Rosário 10+, ele surgiu de uma xícara de café. Sim, a gente estava na casa paroquial, né, com o Padre Hamilton e Felipe, e aí a gente estava conversando e veio aquela memória, né, ano que vem vamos celebrar 10 anos de paróquia, o que vamos fazer? E aí se pensou, Rosário 10+, 10+ para frente e ao mesmo tempo fazer memória e lembrança daquilo que se foi vivenciado, né. E assim foi pensado, celebrar os 10 anos e a equipe de Pascom pensou em celebrar os 10 anos, realizando de fato o que estamos hoje. Prova disso o nosso podcast, contando e narrando as vivências da nossa história ao longo do tempo. E hoje na paróquia, qual a função de vocês? Bom, eu sou animador da Pastoral de Acólitos, co-animador no caso, Kenzo é o animador, e também fui um dos iniciadores da Pastoral de Comunicação da paróquia, inserida, né? Com o seminarista Felipe, quando ele chegou, nós começamos com esse projeto. Sim, como o Caio falou, nós iniciamos a Pascom junto com o Felipe, assim que ele chegou, né, o seminarista Felipe, e assim a gente começou a caminhar e também sou animador do grupo de acólitos da nossa paróquia. E como foi que começou aí essa ideia de vocês? Essa necessidade, né, de Deus. A necessidade foi quando a gente percebeu que os leigos de hoje em dia, né, de cada comunidade, não sabem propriamente da história de sua comunidade, né? A gente via que somente Santa Terezinha tem lá até hoje, né, o banner na comunidade, pregado na parede, sobre a história da comunidade. A gente viu essa necessidade também de recriar um documentário, também aproveitando os 10 anos da paróquia, né, fazendo essa iniciativa. Muito bem. E no caso vocês, né, que são hoje da Pascom, que é uma pastora que não tinha, né, dentro da paróquia, vocês estão assim satisfeitos de estar com essa nova missão de vocês dentro da paróquia? A missão realmente é desafiadora, porque a gente está tendo a série de gravações, tendo toda a montagem dos episódios, mas a gente faz história de que realmente houve uma preparação, né? Então a gente tem que ir na casa daquela pessoa que vai conceder entrevista e conversar com ela. Geralmente é aquela pergunta, vocês vão tirar foto minha? Não acredito. Aí ficam com aquela história, aquele receio de não querer tirar foto, mas aí no final a gente consegue de fato, né, porque aquela pessoa interaja de fato conosco. Então, a missão, ela é cansativa de fato, porém, o sucesso, os frutos que nós colhemos realmente são muito bons. Ou seja, não sei na visão de Caio, mas na minha opinião, o trabalho está sendo feito, né, o trabalho que nos foi proposto pelo pároco e o seminarista está sendo feito, e assim nós estamos caminhando a cada dia, buscando levar Nossa Senhora do Rosário, sua devoção
aonde a gente nunca pensou em chegar. E como foi o processo, assim, a ideia das pessoas que vocês iriam convidar, né, para ser entrevistado, tudo? O projeto começou, eu acredito que em junho. E aí a gente começou a pensar assim, quem é que vai conceder entrevista? Porque o projeto inicial era apenas construir o podcast. Só que quando a gente começou aí nas comunidades, a gente percebeu que o podcast, ele é bom, mas existia uma coisa que seria melhor de se registrar com todos os mais detalhes, que é um livro. Então nós estamos hoje aqui no podcast, mas esse podcast, junto com outras entrevistas, vão gerar um livro, o livro Rosário 10+, Vida, Esperança e Missão. Ainda não temos datas, mas certamente divulgaremos no futuro, ainda este ano, onde será lançado este livro. E neste livro ele vai contar as histórias, as vivências dentro de nossa paróquia. Então o projeto ele iniciou nisso. Aí, como já foi falado, a memória. Quando o seminarista Felipe chegou na paróquia, ele perguntou, aonde é que está a PASCOM? E aí a gente disse, olha, nós temos um grupo de comunicação, mas a gente não tem de fato a PASCOM. E assim uniu-se Juventude, PASCOM, Acólitos. Isso tudo difundiu o que nós temos hoje. Uma grande equipe de comunicação de PASCOM, organizada assim de certa forma em um ano, mas estabelecida de fato neste ano. Inclusive, no dia 3 de fevereiro, né, quando nós vamos celebrar junto a festa dos 10 anos da Matriz, terá também um momento de oficialização da PASCOM enquanto paróquia. E em relação à equipe, assim, tem os nomes, as pessoas que estavam ali por trás para fazer isso valer. Bom, esses nomes que estavam ali por trás, pode ser os dois de cada comunidade, contaram sua história, o pessoal de cada comunidade, os que tiveram iniciativa realmente, né? E também como equipe de produção, né, nós temos as coordenadoras do grupo da juventude hoje em dia, que é Samira e Manuela. Nós temos o acólito Renan, que também faz parte da coordenação. E em si também o seminarista Felipe Augusto e o pároco, nosso pároco, né, Padre Hamilton Sobreira, que sempre deu esse apoio pra gente. E o que vocês esperam desse projeto? Bom, a gente espera que esse projeto seja... A gente já vê, né, o anseio do povo por esse projeto, e a gente já teve vários elogios, porque é algo novo, né, usar a comunicação hoje em dia. Estão na expectativa, então, né? Sim, estou na expectativa do podcast. É algo novo, né? Sim. Todo algo novo é bom. Uhum. E a gente vê isso. E antes da gente, né, veio outras pessoas, uma longa caminhada. E como é que vocês se sentem, assim, olhando, ouvindo essas histórias do passado e chegando no futuro? Olha, eu acho que a gente começa de casa quando os avós e os pais, eles começam a dizer, meu filho, escuta. Porque eles começam a dizer e começam a dar ensinamentos, né? Pra gente, ensinamentos que a gente leva pra vida, às vezes não quer seguir, mas enfim, são coisas que acontecem. E quando a gente busca uma coisa do passado, a gente pode perceber como foi a caminhada da nossa igreja. Por exemplo, algumas pastorais que a gente muito escutou nas entrevistas, como a pastoral da criança. A pastoral da criança, hoje em dia, na paróquia do Rosário, ela não está ativa. Mas existem alguns membros antigos que estavam dizendo, que tal a gente voltar à pastoral da criança? Né? Porque a pastoral da criança, ela não é em si uma pastoral privada, ela é uma pastoral social. Ela vai ali naquela pessoa que está grávida e ela dá todos os conselhos, ela ajuda aquela pessoa a se manter de fato no período da gravidez. Então, a pastoral da criança faz um serviço excepcional em toda a nossa igreja. Então, quando a gente foi lá e escutou, ouviu aquelas pessoas, a gente pôde perceber quais são os anseios antigos dela que estão ainda querendo voltar e o que elas acham para o futuro. Como foi a caminhada na comunidade Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, ao longo destes 10 anos, fora o tempo de comunidade? Porque muito se fala em paróquia. E o que é a paróquia? A paróquia é a união das 6 comunidades. Então a gente tem que ter essa visão voltada para o grupo das 6 comunidades. Desde a matriz até chegar ao Santo Antônio, voltando sempre isso. Então quando a gente pensou o projeto, a gente vai ter dias voltados em si para contar a história da paróquia, mas nós também vamos ter dias voltados para a comunidade. Como foi que a comunidade de São Francisco surgiu em meio à invasão do residencial João Alberto? Assim também como foi a matriz, para quem não sabe, vai descobrir ainda ao longo das entrevistas,
que o bairro João de Deus foi uma invasão, e esta invasão hoje nós temos uma paróquia, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Então, de fato, é essa caminhada, é esse segmento que nós queremos. Olhar para o passado, pensando no futuro, mas, sobretudo, vivendo no presente. O que é que nós esperamos e queremos viver no Rosário 10+. Tu falou da pastoral da criança, né, que os Sim. antigos tinham. Até porque são as pastorais, essas tradições, né, que mantêm a igreja viva, né, mantém essa tradição desde o começo até agora. Então, acho que isso não pode morrer, né, Wendel? Justamente. Assim, vocês falaram que o podcast surgiu de uma conversa de café. Né? É. Aí vocês pensaram assim, bora fazer um podcast. Vou pensando no podcast e vocês sabem que são 6 comunidades, né? Como foi que vocês, essa trajetória de vocês dentro das comunidades, procurando as pessoas mais antigas, a primeira pessoa que colocou a pedra fundamental, como é que é essa vivência de vocês em saber que essa pessoa ainda existe, né? Dentro da comunidade. Teve alguém que ficou assim meio, não quero. Justamente, né? E assim, como é que foi que vocês lideram, né, com isso? Olha, foi um trabalho assim interessante e ao mesmo tempo que as pessoas se assustavam. Do nada, chegou umas pessoas para te perguntar como foi que colocaram a primeira pedra na igreja. Nem lembro, meu filho. E aí tinha gente que dizia assim, eu já me esqueci de tudo, não sei. Mas aí, aquela conversa, eu me lembro muito da conversa que tivemos no São João Bosco. Tinha um grupo de pessoas, eu acho que foi a entrevista com mais pessoas que teve na paróquia. E aí, lá na São João Bosco, uma falava e a outra lembrava. Ainda teve uma que disse assim, olha, tá passando aqui na minha mente essa história. Porque de fato lembra, né? E aí quando a gente chegou nas comunidades, as pessoas de fato, eu não vou dizer que houve uma repulsa pra gente, não. Elas disseram assim, porque a maioria são pessoas assim, que já são idosas, as pessoas que já vivenciaram muito esse processo, e elas disseram, eu não quero foto, eu não quero dar entrevista. Teve uma que disse que não viria no estúdio, veio. Por quê? Porque é importante a gente viver. A nossa igreja, ela é feita, sobretudo, de tradição. Né? São 2000 anos de tradição. Sim. Então, a igreja caminha e perpetua essa história e assim a gente busca saber como foi lá atrás, né? Como foi a vivência dessas pessoas e elas traduzem, elas trazem para a gente, de fato, como foi essa experiência. Construir a igreja, que ela é pedra, mas, sobretudo, é ovo. Escutei em uma entrevista uma coisa muito bonita. Antes de ter igreja pedra, precisa ter igreja povo. E assim as comunidades foram brotando e a paróquia do Rosário é hoje formada dessas comunidades. Certo, vocês tiveram assim o pontapé, né? Teve a ideia e vocês pretendem levar esse projeto para frente, para o futuro. O que vocês esperam para o futuro desse projeto? Alcançar muitos jovens? Bom, aí vai depender do público, né? Se a gente vê que o público gostou deste projeto, claro que vai se encaminhar, né? Quando a gente vê que o povo acolhe essas novidades mesmo, a gente pretende continuar assim e é isso, corta, por favor. Pois Porque, na verdade, eu queria saber como é que ia ser o andamento, né? Porque o podcast é a comemoração de 10 anos da nossa paróquia. A gente queria saber se ele ia continuar. Né? Vou fazer um podcast semanal, um podcast mensal. Isso a gente está querendo saber se de vocês. Se vocês pensam ou almejam isso para o futuro, né? Como eu já falei, depende da acolhida do povo, né? Dos telespectadores. Se a gente vê que acolheu bem essa novidade, vamos continuar assim. Até porque vocês são da pastoral da comunicação, né? Sim. Tem que trabalhar muito a questão das mídias sociais, até porque hoje em dia você trabalha muito as redes sociais, as mídias sociais. Então eu creio que é um projeto que vai permanecer, vai perdurar aí por um tempo. Sim, né? certo. E assim, eu queria saber um pouco como é que está a juventude dentro da Paróquia do Rosário hoje em dia. Olha, a juventude, ela é por momentos. Como é que eu digo por momentos? Ela tem cada tempo o seu tempo. No ano de 2014, quando a paróquia iniciou, a juventude da paróquia era muito grande. Não é? Era muito grande. Eram bastante. Só que o que aconteceu também? Muitos cresceram, tiveram que seguir para outros caminhos, e aí foi diminuindo essa juventude, né, que frequentava. Alguns mudaram de paróquia, de bairros, e assim foi. Agora,
Em 2024, nós estamos com um projeto grande, né, que vai um calendário ao longo do ano para buscar este jovem. Mas não é aquela busca que o jovem vem, faz um serviço e some. Nós queremos, de fato, manter a juventude unida e ali prestativa, né, trazendo para os eventos da igreja. Em uma das entrevistas que nós tivemos, a Lili, que é do Santo Antônio, que ainda vai ter entrevista com ela, ela narrou muito bem a questão, né, de como o protagonismo da juventude hoje é aceito. Ainda mais na nossa paróquia, o nosso pároco muito nos incentiva. Padre Hamilton sempre diz, o projeto é com vocês. Vocês trazem o projeto, a gente apenas ajuda a cumprir o projeto. Então, de fato, a juventude está buscando seguir, avançar e caminhar. Mas caminhar diferente, porque precisa do novo, precisa ser inovador. A gente não vai usar o mesmo método de 2014 em 2024. Olha aí, a prova disso, um podcast. 2014, acredito que ninguém pensava que iria gravar um podcast em 2024 para falar, até porque o termo passou a se inovar, sobretudo, quando veio a pandemia, que esfriou bastante a juventude por conta da pessoa ter que ficar em casa, mas nós estamos caminhando para que essa juventude Recuperar, né? recupere de fato. E foi nessa época da pandemia que já teve os primeiros ensaios, né? De um grupo de comunicação, né? Que teve que fazer as transmissões das missas ao vivo, no Instagram, né? Então vocês já estavam envolvidos ali com a questão da comunicação, não é isso? E ao longo desses 10 anos, creio que vocês participaram da transição, né? Da paróquia. E vocês já tiveram contato com outros jovens de outras comunidades. Como é que foi esse impacto, né, de vocês saírem de comunidade de comunidade, né, para matriz e ter esse contato com outros jovens que aí vocês não tinham contato ainda? Como é que foi esse impacto de vocês assim? Esse impacto é como o Papa Francisco hoje diz, né? Precisamos ser igreja em saída. Antes a gente não via muito esses contatos, a comunidade de matriz foi visitar a comunidade de Santo Antônio, a comunidade de matriz foi visitar a comunidade de São João Bosco, eu não via. Hoje a gente necessita disso, né? Porque não é só a nossa voz que merece ser ouvida, é de todo mundo, né? Não é isso? Isso. Porque, como eu falei no começo, a gente é paróquia, né? Então, são as comunidades, ou seja, de fato, quando a paróquia do Anil, ela era de fato muito extensa. Então, existia sim freis, mas aquela assistência não é tanta como nós temos um diocesano hoje para 6 comunidades, ou seja, é um olhar mais voltado para a situação de cada comunidade. E a juventude, quando passou a se encontrar enquanto paróquia, realmente houve uma mudança, porque ela passou a pertencer. No começo, quando tinha gincana, assim que foi implementada, houve de fato assim uma certa rivalidade. Isso que eu perguntei, se ela me lembrança. Muita rivalidade, da gincana da juventude, que era rivalidade. Começou-se a ter uma rivalidade. Porque diziam, a matriz sempre ganha. Quer ganhar sempre, não deixa um pontinho. Sempre rouba. E assim a gente começou, de fato, a pensar. Inclusive, quando deste ano pensamos na juventude, a gente já pontuou um spoiler aí. Não vai ser este ano por comunidade, mas vai ser o grupo. Cada pessoa forma seu grupo e assim podem, de fato, competir na gincana. Então, de fato, como falou no dia da entrevista a irmã Socorro, onde há ser humano, há sempre aquelas brigas, né? Mas nós buscamos caminhar, né, levando a Nossa Senhora do Rosário, ela que é nossa mãe, né, ela que sempre está conosco, levando a juventude e a todo o povo a partir da comunicação. Ainda agora o Anderson falou sobre a comunicação na pandemia. A gente, eu por exemplo, e Caio não estávamos, né, no período da pandemia, mas tinha um grupo de comunicação que eu recordo o nome de algumas pessoas, como Renan, Tiago, Edilberto, né? E estavam de fato, Elza, Capitão, estavam de fato naquele período da pandemia trabalhando, né, para fazer a transmissão, levar de fato a vivência eclesial na casa do povo. Qual foi a lição que vocês tiveram assim durante esse trabalho para realizar o podcast? Aprendizado, pelo menos na minha aprendizado. Aprender como é e como é que está. Então,
eu acho que está sendo muito bom escutar lá nas casas e será, né? Inclusive convidar você que está em casa para nos acompanhar nesta jornada, aprender ou reaprender a história e vivência de cada uma das nossas comunidades. Certo. Muito bem, gente. Assim, foi muito bom vocês estar aqui com a gente no estúdio para estar explicando esse projeto maravilhoso do projeto Rosário 10 Mais, né? E o nosso primeiro episódio hoje, né, estreando. E agora, né, já está encerrando o nosso bate-papo de hoje, que foi maravilhoso. Muito bom ter os jovens, né, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário à frente, né, de um projeto, né, que vai ser, né, claro, né, vai ser que o povo vai abraçar, a igreja vai abraçar. Eu tenho queria muita certeza disso. dizer que foi uma ideia muito legal, porque tem as tradições, né, dentro da igreja, então com o decorrer do tempo vai vindo tecnologias, então a gente tem que caminhar junto com essas tecnologias. Eu acho que isso é uma atração que chama mesmo os jovens, porque os jovens, tu sabe, como eles querem ver novidade, então eu acho que é isso que chama o povo. E eles conhecerem as tradições da Igreja Católica em si, junto com as comunidades, é uma coisa muito legal. Eu gostei muito da ideia e eu espero que esse projeto vá para frente. Justamente, e a gente aqui apresentando, né, claro. Bom, nosso segundo episódio, né, no primeiro já está terminando hoje, mas no nosso segundo episódio vamos saber como foi essa transição, né, da paróquia, que a gente se desmembrou da paróquia do Anil e se tornou paróquia do Rosário. Nós vamos trazer a pessoa aqui, a chefe da transição, que foi a Adriane Caroline, não é isso? Então ela vai contar um pouquinho pra gente como foi essa transição, como foi a aceitação, né, da nossa paróquia hoje, Nossa Senhora do Rosário. E eu queria agradecer o Enzo e o Caio por estar aqui presente com a gente e ter falado um pouquinho desse projeto maravilhoso. Espero vocês nos próximos episódios, gente. Até mais. Tchau. Realização Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Apoio Estúdio Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luís.